O QQQ abriu lá embaixo e disparou. Foi direto buscar a maior concentração do gama para o dia de ontem. Entender esses níveis do gama e por que o market maker comprou e ajudou o mercado a buscar essa concentração, segue o vídeo. Pessoal, antes de começar o vídeo, analisar os gráficos, estou aqui na plataforma do TC. Como eu já comentei com vocês, eu sou um colaborador lá no TC, a maior plataforma de investimentos do Brasil. E ontem eu postei um estudo bem interessante sobre a sazonalidade do QQQ, que está do nosso lado. Bom, não vou entrar muito a fundo aqui, eu só gostaria de comentar um pouco sobre o resultado desse estudo. Bom, aqui a gente tem um gráfico do Monthly Returns, o resultado mensal do QQQ, da Nasdaq, né, no caso, desde 2009 aqui até 2024, tá? 2025 seria essa faixa aqui. E como vocês podem ver, tirando ano passado, todos os outros anos foram positivos, tá? Então, uma média de 16 anos, em julho, o ativo tem uma média de retorno de 4%, tá? Que é acima da média. Como vocês podem ver, todos os outros meses, se pegar o mesmo período, até 2009, vocês podem ver que julho é o melhor mês aqui para o ativo. Então, a sazonalidade está ao nosso favor esse mês. Agora eu estou no TradingView, no gráfico do QQQ de 5 minutos, para entender a movimentação do ativo no dia de ontem. Como vocês podem ver, o ativo abriu com leve gap de baixa aqui na realidade, próximo dessa concentração de gama, aqui nos US$ 546. E o ativo abriu e disparou, como vocês podem ver, praticamente em linha reta, aqui, né? Logo na primeira hora do dia, desde as 10h30 até as 11h30, até meio-dia, e foi buscar a maior concentração do gama, que era exatamente os US$ 550. Bom, por quê? O gama, esses níveis do gama, quanto maior o nível do gama, maior o interesse do mercado entre os investidores e o market maker. Então, quanto maior a concentração, mais puxa o ativo. Então, eu sempre comento que essas concentrações são como ímãs. Quanto maior a concentração, e eu vou mostrar ali no Mentor Q, que essa concentração era maior que essa, era maior que essa, era maior que essa. Então, aqui no gráfico não tem esse detalhe que é crucial para o trading, né? Para onde que o preço vai chegar, em qual preço ele vai chegar. Então, lá eu conseguia ver que os 550 era alvo para o ativo. Chegando lá, como vocês podem ver, o ativo ficou nessa consolidação por volta desse preço. No finalzinho aqui do dia, deu uma disparada aqui próximo dos US$ 551. O SPY também abriu com leve gap de baixa e disparou. O SPY até com mais força aqui, mais consistente, como vocês podem ver, até mesmo no último dia. Na terça-feira, o QQQ realizou forte, o S&P praticamente estava nas máximas ainda, não saiu muito do lugar. E o ativo passou dessa concentração de gama e foi buscar a maior concentração de gama aqui também, que era Core Resistance, Gamma Wall, aqui no caso do SPY, no 620. No final do dia conseguiu até passar acima desse preço. O S&P 500 um pouco mais forte que a Nasdaq nesses últimos 2 dias. Olhando para a Nvidia, gap bem leve aqui de baixa. O ativo já tinha recuperado no pré-market. No pré-market o ativo estava caindo, se não me engano, mais de 1%. Quando eu estava fazendo o vídeo de ontem para vocês. E o ativo conseguiu recuperar bem acima desse ponto de suporte aqui. E o ativo continuou disparando. Ele chegou aqui nesse primeiro nível de gama e consolidou a priori, mas conseguiu passar facilmente aqui por volta das 11h30. E foi buscar essa outra concentração de gama aqui nos US$ 157. Tá? Como vocês podem ver, acabou agindo como uma resistência. O ativo permaneceu por volta desse preço o resto do dia. A Tesla finalmente conseguiu subir nos últimos 2, 3 dias, se não me engano, o ativo caía forte.
Então abriu com um gap de alta, devolveu um pouco aqui no primeiro dia, mas conseguiu respeitar esse nível do Gama aqui nos $305 e disparou, passou acima desse ponto de suporte, que era um bom ponto importante para o Gama, e acabou permanecendo aqui por volta desse preço. Agora estou na plataforma do MentorQ, que é o meu provedor dos dados do Gama. Então aqui estou no gráfico do QQQ, 0DTE, do dia 2 ontem, por volta das 10 da manhã. E aqui nós conseguimos ver os strikes e a escala do GEX, as concentrações em cada strike. Barra verde, concentração positiva. Barra vermelha, concentração negativa. Concentrações grandes de gama, como o put support aqui no 545, agem como suporte e o call resistance, no caso era o 550, agem como resistências. O ativo estava por volta aqui dessa linha tracejada branca, que ele chegou até a realizar um pouquinho no começo do dia, né? Mas foi direto para esse nível do gama, que como vocês podem ver, era a maior concentração do gama. Em outras palavras, era maior interesse do mercado o ativo chegar naquele preço. E foi o que aconteceu, ele buscou aquele preço. Para finalizar o vídeo de hoje, então, vamos dar uma olhada aqui nos dados que a plataforma me dá para o QQQ e entender o que o ativo pode fazer nos próximos dias. Bom, condição de gama continua positiva. O que isso quer dizer? Estabilização no preço. Se o ativo chega nessas concentrações acima do spot, or resistance, concentração positiva de gama, o market maker precisa ajustar o delta hedge dele vendendo o ativo. E o oposto é verdadeiro. Se o ativo vai buscar um put support, concentração negativa, abaixo do spot, o market maker precisa comprar o ativo. De novo, trazendo estabilização nos preços. Sazonalidade está levemente positiva, mas como eu mostrei no começo do vídeo, temos outros estudos que mostram que julho tem uma sazonalidade positiva. Aqui pega os próximos 5 dias, baseado nos próximos 5 dias. O estudo que eu mostrei é mensal, mostra o resultado do mês de julho como um todo. Momentum está bem alto para o ativo subiu forte no dia de ontem. Volatilidade está baixa e a pontuação das opções está alta. Quer dizer que os compradores ainda estão convictos na continuação de alta do ativo. Olhando as próximas expirações aqui para o Gama, então nós temos o dia de hoje, dia 3, nós vamos ter uma resistência, como eu falei, por volta dos $556, tá? 555. E aí depois, só para o dia 7, lembrando que hoje o mercado só vai ficar aberto até as 2 horas da tarde no horário local, se não me engano, e amanhã o mercado não abre, tá? Então estamos falando aqui só de segunda-feira, dia 7. E dia 7, mesma coisa, grande concentração de gama positivo aqui no 555. O ativo, de novo, deve buscar esse preço, mas chegando lá, deve encontrar dificuldade de passar acima. Então, os 555 é alvo para os próximos dias, mas além disso, é difícil acreditar que o mercado passa. Olhando para o PEX no mês de julho, que é o vencimento mais importante no mês de julho, dia 18, nós temos a concentração que virou um suporte agora nos $550 e resistências logo acima, 555, $560. Então, de novo, quanto mais o ativo sobe, mais ele vai ter dificuldade de passar desses preços. Mas o cenário ainda assim é positivo, é mercado de alta, não trade contra o mercado. O mercado vem subindo aí na última semana bem forte, então tomem cuidado em achar que o mercado vai cair, e é difícil para esse mercado, o momento do mercado. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Eu trago essa análise segunda a sexta. E se você quer que eu analise algum ativo em específico no próximo vídeo, é só deixar nos comentários.